Eu acho que a gente pode declarar aberta a nossa sessão técnica, a sessão técnica de número 19. Eu vou começar essa sessão me apresentando. Eu sou a Franciele Nogueira, eu sou engenheira metalúrgica de formação, mas sou docente, né? Fiz toda a minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado na área de engenharia de Minas, e atualmente eu sou professora das disciplinas de engenharia de Minas, da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e da UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. A minha experiência, né, na área de beneficiamento de minérios, e durante a minha pós-graduação, durante meu mestrado, durante meu doutorado, que eu fiz na Universidade Federal de Ouro Preto, eu desenvolvi projetos de extensão. Então, a minha experiência, grande parte da minha experiência acadêmica fica na parte de extensão também. Eu gostaria de convidar, né, hoje eu sou a coordenadora da sessão, juntamente com a professora Laurete, eu gostaria de convidar para ela se apresentar. Pois não. Então, boa tarde a todos. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês. Eu sou professora da Universidade de Caxias do Sul, que sediou o Cobenge Online o ano passado, né? Eu acho que muitos de vocês estavam lá, estivemos juntos, né? Dessa mesma forma como agora, ano passado. Eu sou professora da área de Ciências Exatas e Matemática para cursos de engenharia e licenciatura, e também atuo no mestrado profissional em ensino de ciências e matemática da Universidade de Caxias do Sul. E tenho participado do Cobenge, nem vou dizer desde quando, porque vocês vão calcular a minha idade, né, hein, gente? Não, que nada. Eu acho que o meu primeiro Cobenge foi no ano de 2000. Eu estava olhando trabalhos anteriores, e porque sempre tive pesquisas relacionadas com o ensino de matemática ou de ciências básicas na engenharia. Então, diversos projetos e sempre com preocupações a respeito de ensino, aprendizagem, agora aprendizagem por competências, avaliação por competências, com as novas DCMs, né? E gostei muito dos trabalhos de vocês, acho que desejo a todos uma excelente atividade, que possa depois ter continuidade, né? Porque a gente sempre pode estar continuando trocando a troca de experiências e conhecimentos demonstrados nos trabalhos que vocês apresentaram. Obrigada, professora Laurete. Eu gostaria de convidar o aluno que está nos auxiliando, o Leonardo Maier, para se apresentar. Boa tarde a todos os presentes, né? Eu sou formado em engenharia mecânica pela UFMG, também fiz o mestrado na UFMG. Atualmente eu sou aluno do programa de pós-graduação do programa de engenharia metalúrgica, materiais de Minas também da universidade, e estou participando do meu primeiro Cobenge. Espero poder ajudar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, como eu estava falando com a Alice, nós dividimos, né, os trabalhos em 3 blocos. O primeiro bloco, cada bloco consta de 4 trabalhos, e eu gostaria de convidar, né, a primeira autora, a Gabriela Brito. A gente vai pedir para que cada autor do trabalho faça uma pequena exposição com cerca de 3, 4 minutos sobre o que é o trabalho, ou seja, né, os principais objetivos desse trabalho, porque eu acredito que quase todos, né, já assistiram às apresentações, para que essa discussão possa ser mais rica. Então, é um breve resumo de qual foi o objetivo principal e o principal resultado, né, o que motivou a realização de cada um dos trabalhos. Então, eu vou convidar a Gabriela Brito para iniciar essas apresentações. O trabalho dela, né, sobre os reflexos da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, aliado a transtornos psicológicos em estudantes universitários. Então, Gabriela, por favor, né, faça uma breve apresentação, se apresente e apresente seu trabalho, por favor. Claro.
Boa tarde a todos. Eu sou Gabriela de Oliveira Brito, sou aluna aí do curso de Engenharia de Minas na Universidade Federal de Ouro Preto. E esse trabalho ele foi realizado com o intuito de analisar os impactos da pandemia do novo coronavírus nos alunos de engenharia. Só que aí, o que acontece? Nós conseguimos identificar que esses impactos, eles já tinham, antes da pandemia, nós já tínhamos alunos com transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, antes da pandemia, durante a graduação, justamente pelo fato de ter aquela pressão do bom desempenho, de ser bem avaliado dentro da universidade, obter notas, também aliado aí a condições psicológicas pessoais também, e durante a pandemia, isso aumentou, né? A gente já tinha, e a pandemia veio para fomentar isso ainda mais. E aí, qual que é a conclusão de tudo isso? Nós chegamos à conclusão de que já havia esses transtornos, e com a pandemia aumentou, e cabe a nós, alunos, que digamos que nós conseguimos ter um controle aí maior dessas condições mentais, auxiliar esses alunos que precisam desse atendimento, desse acolhimento, assim como também os professores, que têm um papel, uma relação direta com os alunos, e também a universidade como um todo, divulgando aí as ações que a universidade já possui a respeito desses acolhimentos, e fazendo ações aí preventivas e ativas para diminuir esse número de doenças em alunos de graduação na universidade. Obrigada, Gabriela, pela sua explicação. Eu vi que esse é um tema, né, sempre muito pertinente, principalmente quando a gente trata do ambiente universitário, em que a depressão, né, que é considerada a doença do século XXI, uma doença silenciosa que acomete tantos alunos, é um tema sempre muito relevante da gente tratar. Eu vi que no chat a gente tem perguntas. A professora Laurete, ela vai fazer a pergunta para você, ou Gabriela? Será que ela está me escutando? Está mutada. Estava mutada, Estava falando sem som. Então, Gabriela, o professor Gabriel Loureiro de Lima pergunta, inicialmente comenta, né, pesquisas, vocês não reparem que eu estou com outro monitor aqui ao lado para não... Pesquisas têm indicado que os efeitos da pandemia permanecerão presentes no sistema educacional por muitos anos, uma vez que estudantes da educação infantil à pós-graduação tiveram suas trajetórias formativas influenciadas por ela. Como professores de cursos de engenharia, que responsabilidade precisamos assumir visando auxiliar os estudantes, tanto matriculados quanto aqueles que entrarão nas engenharias nos próximos anos, a minimizar os impactos diretos e indiretos da pandemia em suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Sim, como eu havia dito, o professor ele tem um papel muito importante, essa relação, esse vínculo com os alunos direto. Então, eu acredito que os professores, para tentar minimizar isso, eles possam estar aí reformulando o plano acadêmico deles, a ementa da disciplina, no caso, para que eles consigam minimizar os impactos da pandemia e também criar, por exemplo, alguns grupos de atendimento com a ajuda de outros professores, ou então, com a ajuda de alunos também, criar grupos que possam auxiliar e diminuir esses impactos. Vou citar um exemplo, há um planejamento ainda, uma organização dentro do Departamento de Engenharia de Minas, o DEMIN, que seria um encontro aí quinzenal com alunos que precisam desses atendimentos, com um psicólogo e um professor responsável. E aí, esses alunos seriam atendidos dentro desse departamento, um espaço reservado, e assim conseguiriam trocar ideias e diminuir aí alguns impactos, principalmente em relação à pandemia.
E dependendo do caso, dependendo da intensidade do problema daquele aluno, ele seria encaminhado aí para a praxe, que é a assistência estudantil da UFOP, e também tem a ajuda da Agorsex, que aí eles disponibilizariam aí uma ajuda com profissionais de psicólogos e psiquiátricos. Consegui responder? Professor Gabriel? Sim, sim, conseguiu sim, obrigado. Eu tentei, vocês vão ver que tem bastante pergunta minha, eu tentei ler todos os trabalhos, assim, dar uma olhada em todos os vídeos, porque eu acho que o congresso online acaba ficando meio chato, que tem pouca interação, né? Então eu tentei fazer algumas perguntas aí, mas é bacana. Acho que a gente tem que pensar, assim, nessa maneira de atender os estudantes de uma maneira... com outros olhares, até em outros aspectos do que só o acadêmico agora com essa questão da pandemia, né? Justamente, eu acho que é um trabalho em conjunto. Nós, alunos, vocês, professores, os administrativos e nossos familiares. É um trabalho em conjunto para que a gente chegar em um objetivo em comum, que é diminuir esses impactos da pandemia mesmo na vida da gente, em qualquer circunstância. Gabriela, durante a pandemia, houve alguma preocupação do departamento em identificar esses casos de depressão entre os alunos? Você sabe, assim, uma preocupação do seu departamento em identificar esses casos, auxiliar esses alunos? Como eles eu têm disse, contato direto com... Eles têm algum canal direto que podem... Do departamento, eu consegui identificar esse projeto que eu acabei de citar, que seria esse encontro quinzenal para a gente conseguir atender todos os alunos. Mas, em relação ao FOP, eu acredito que tem a praxe também. A praxe, ela disponibiliza psicólogo para que eles possam conversar com os alunos a qualquer momento que eles precisarem. Eu mesmo posso falar que eu participei em um momento especial que eu precisei e fui muito bem recebida, só que precisa ser divulgado ainda mais, sabe? Isso precisa ser intensificado, porque muitos alunos não conhecem esse auxílio que a universidade dá. Então, parte da responsabilidade da universidade e também dos alunos procurar. Mas quando você está numa situação mais desfavorável, às vezes você não consegue ir até, né? Então, intensificar mais para que os alunos tenham esse conhecimento. Essa preocupação, né, principalmente para os alunos que estão ingressando no sistema online, que às vezes não conhecem nem como funciona uma universidade, né, seria realmente muito interessante essa divulgação mais ampliada, para que eles já saibam, né, que existe esse suporte, que eles podem recorrer. Justamente. O Leonardo, ele falou aqui que no chat, né, que não há outras perguntas para esse trabalho. Eu acho que a gente pode passar para o outro trabalho e no final a gente discute mais, né, quando sobrar tempo, a gente discute um pouco mais a fundo sobre todos os trabalhos. Bom, gente, o trabalho 2 é o 3561. Fala sobre a Vitória. A Vitória está presente? Oi, boa tarde. Boa tarde. Ele fala sobre equidade de gêneros. Então, eu convido a Vitória a se apresentar, falar de qual universidade que você é e falar um pouco sobre o seu projeto. Então, boa tarde. Meu nome é Vitória. Eu faço engenharia mecânica na UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E o nosso projeto, o nosso trabalho, ele foi feito dentro de um projeto, o PET de Engenharia Mecânica na Universidade Fluminense. Universidade Federal Fluminense, e o objetivo do nosso trabalho foi fazer uma atualização de uma pesquisa que ela tinha sido feita em 2017 pelo próprio grupo, sobre a participação das mulheres nos cursos de engenharia na nossa universidade, mais especificamente no campus Pré-Vermelha Niterói, que é de onde o projeto é. Primeiro, a gente fez uma contextualização sobre o mercado de trabalho e as universidades, para poder entender um pouco mais sobre a participação das mulheres nesses âmbitos profissionais e acadêmicos. Em relação ao mercado de trabalho, um fato que a gente percebeu, um dado que a gente obteve, é que os homens eles são a maior parte da mão de obra mundial, as mulheres elas são apenas uma pequena porcentagem da mão de obra, e essa diferença ela é ainda maior nos setores de tecnologia e de engenharia. A maioria das mulheres elas estão alocadas
nos setores de serviço. E a gente buscou também entender como a pandemia ela impactou as mulheres nesse mercado de trabalho. A gente sabe que a pandemia afetou o mercado de trabalho em geral, mas as mulheres elas foram as mais impactadas, porque, como eu já disse, elas fazem parte principalmente das áreas de serviço, que foram uma das mais afetadas por essa situação de pandemia. E também porque houve um aumento das tarefas domésticas, cuidado com os filhos, que acabam caindo muito como responsabilidade somente das mulheres. Então, muitas tiveram que deixar seus empregos nesses períodos. E também focando um pouco no universo das nossas universidades, no trabalho, o que a gente percebeu foi que as mulheres elas são a maioria nas matrículas e nos concluintes das universidades, mas quando a gente fala dos cursos de engenharia, essa porcentagem ela cai para 30%. Os valores eles se mantêm também para a nossa universidade, as mulheres elas são a maioria, mas quando a gente foca nos cursos de engenharia, cai para os seus 30%. E tentando também entender por que tinha essa discrepância tão grande entre homens e mulheres, né, na engenharia, a gente olhou os dados da lista de espera do SISU de 2020, e o que a gente percebeu é que as mulheres que fazem o curso atualmente, a porcentagem de mulheres que fazem o curso e que se interessam que mostraram interesse em fazer engenharia na lista de espera, são compatíveis. Então, acho que um dos grandes resultados que a gente percebeu assim com a pesquisa foi que a baixa adesão das mulheres pela engenharia, ela não é por uma falta de capacidade, não é um nível de instrução das mulheres, e por um baixo estímulo para que elas tenham interesse na engenharia, tanto na escola, pela família. E aí que entrou a segunda parte do nosso trabalho, que foi quando a gente realizou uma pesquisa com as alunas do nosso campus, para entender um pouco mais sobre a experiência delas, as motivações e as pretensões que elas tinham com o curso de engenharia. A maioria disse que acredita sim que o gênero ele influencia nessa escolha pela engenharia e que os estímulos, tanto na escola quanto na família, eles têm um certo peso nessa decisão. E outro fator muito relevante foi que muitas elas responderam que já sofreram sim preconceito, tanto dos familiares, dos amigos, dos próprios professores da faculdade, e a maioria vindo de homens, mas muito de mulheres também, por elas terem escolhido engenharia. Também relatos de preconceitos por setores de RH, colegas do mercado de trabalho, e a gente botou um campus onde elas poderiam relatar algumas experiências que elas tiveram, e tivemos muitos relatos que envolvem desde a desqualificação da capacidade da mulher por estar fazendo engenharia, até muitos casos de assédio. Então, cumprindo o objetivo da nossa pesquisa, que é comparar com os resultados da pesquisa realizada anteriormente, a gente teve um aumento de 0,7% do número de mulheres em engenharia nesse tempo, e os preconceitos eles seguem constantes, eles seguem como um obstáculo na trajetória, tanto profissional quanto acadêmica das mulheres. E eu acredito que um dos principais resultados que a gente teve com essa pesquisa foi esse fato de que a baixa adesão das mulheres nos cursos de engenharia não é por causa do seu nível de instrução, não é da sua capacidade técnica, e sim dessa falta de estímulos na escola, pela família, e dos julgamentos e preconceitos que elas sofrem nessa área, que ainda é, infelizmente, considerada por muitos como uma área masculina. Então, falta um pouco desse espaço para elas poderem fazer o curso de engenharia. Ok, muito obrigada, Vitória. Tema muito relevante. Eu vi que tem pergunta no chat, a professora Laurete vai ler para você a pergunta, e é um tema, assim, muito atual, né? Sim. É verdade, a gente observa, nós fizemos uma pesquisa como parte do projeto Encorajando Meninas, que o CNPq promoveu, e uma das atividades que a gente realizou foi a Olimpíadas de Matemática nas escolas. Então, fizemos uma atividade, enfim. E pesquisamos a respeito,
tradicionalmente, desde esse tipo de participação, né, em disciplinas, Olimpíadas de Matemática, a maioria de meninos tem sido desde sempre. A grande maioria de participantes são meninos. E na nossa atividade realizada, né, a gente percebeu assim, muita disposição, envolvimento das meninas também, né? A gente precisa descobrir o que acontece. Né? Mas a pergunta do chat é do professor Gabriel. Você quer perguntar, professor Gabriel, para a Vitória? Muito interessante o comentário também. Pergunto sim, deixa eu abrir aqui, lembrar a minha pergunta. Está aqui, na verdade, está aqui. Porque foi feito durante a leitura, né? De manhã, exatamente. Então, o que eu quero saber de você é o seguinte: de que forma os grupos PET das engenharias poderiam contribuir no intuito de ampliar essa equidade de gênero nos cursos de engenharia? Eu comento se não seria o caso desses PETs nas diferentes instituições de ensino superior se articularem na organização de ações de alcance nacional, interpet, né, que é uma coisa até que também o MEC pede, né, que exista essa interação entre os diferentes grupos PET das diferentes universidades, tentando, né, aproveitando esses caminhos abertos pelo maior uso das ferramentas tecnológicas no ensino superior e na educação básica, para tentar divulgar mais a área de engenharia entre as meninas, tentar estimulá-las a fazer esses cursos, né? Isso até acho que dialoga um pouco com um dos trabalhos ali que nós vamos ter aqui das visitas virtuais a indústrias, esse tipo de coisa, que acho que seriam ações que poderiam ser colocadas também, né? Então, é nesse sentido a minha pergunta. Então, inclusive no PET que eu faço parte, PET Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, a gente tem alguns projetos que são ligados com escolas do ensino básico, do ensino médio e ensino fundamental. Então, não é nada relacionado diretamente à participação das mulheres na engenharia, mas o que a gente gosta de tentar é mostrar para elas que sim, tem espaço para elas participarem. Eu acho que deveria ter mais espaço para mostrar para elas que sim, tem espaço para elas participarem, para elas entrarem nas áreas de engenharia. Eu acho que essa inserção desde a escola do ensino básico é alguma coisa que falta para que elas tenham esse estímulo, consigam ver lá na frente que sim, tem essa possibilidade, não é só para os meninos. Os nossos projetos, eles são muito relacionados a ensino de matemática, de ciência para os alunos que têm uma certa dificuldade, é muito relacionada à escola pública. Então, eu acho que quando a gente vai lá, principalmente quando alguma menina que faz engenharia vai lá, já é uma certa representatividade que elas têm, porque elas veem, nossa, tem várias meninas que estão fazendo, então por que eu não posso fazer? Então, eu acho que essa participação, essa interação com as escolas, desde o começo, assim, desde o ensino básico, no ensino fundamental, eu acho que é necessário, deveria ter uma maior participação. Eu acho que os programas PET, fazendo esses projetos onde eles vão nas escolas, ou até levar alguns alunos na própria faculdade para ver de perto como é a experiência, porque muitos nunca nem foram na universidade, então não tiveram essa oportunidade de ir lá conhecer. Então, eu acho que trazer um pouco a faculdade, a universidade, principalmente em engenharia, mais para perto das meninas. Não sei se deu para responder. Obrigada, Vitória. Só fazendo um comentário, eu acho que é tão importante a gente levar esses projetos, né, através, como você disse, do PET. Eu participo de um projeto de extensão aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, que a gente traz os alunos para dentro da universidade, são os alunos da comunidade, alunos de 10 a 11 anos. E muitos achavam que a Universidade Federal era paga. Eu moro em uma cidade que grande parte dos estudantes não são da cidade, são pessoas que vêm de fora estudar. E a própria população da cidade acha que aqui tem que pagar ou que isso não é para eles. Então, eu acho tão importante, assim, né, essa representatividade, levar esses projetos para o ensino
para o ensino básico, né? Mostrar para essas meninas que elas podem se ingressar, que existem também. Ele é muito presente, sabe? É um tema que a gente precisa realmente discutir, porque, por exemplo, em universidades federais, eu já presenciei, né? Eu já tive aula com professores que falavam que as meninas deviam ir cortar couve, que devia pegar, quando a gente, tipo, usando paquímetro, tinha que pegar aquela coisa de costura, que devia fazer corte e costura. E quando a gente fala de uma universidade federal em que os professores são efetivos, os alunos, de uma forma geral, têm dificuldade, tipo, de questionar, de levar isso para frente, mas, na verdade, isso desencoraja também muitas meninas, né? Então, é um assunto que a gente realmente precisa de debater e saber que existe. Muito obrigada, e vamos ver, né, se dá tempo da gente falar mais um pouco sobre esse assunto que é tão relevante. Bom, pessoal, queria passar para o trabalho 3, o trabalho 3564 do Euclides. Euclides? Sim. Por favor, se você puder fazer uma rápida apresentação. Estou sem a imagem. Ok. Sem imagem. A gente está te escutando. Eu não estou escutando o professor Euclides. Todos estão escutando? Eu não estou conseguindo. Vocês estão vendo a minha imagem? Não. Não, te ouve bem baixinho. Talvez você puder falar um pouquinho mais próximo do seu microfone, professor. Vou tentar colocar o fone de ouvido e o microfone. Um momentinho só. Vê se melhora agora. Agora sim. Melhorou. Vocês estão me vendo ou não? Sim. Tá. Eu sou o professor Euclides Araújo, né? Professor aposentado da Universidade Federal de Uberlândia, e então agora com um pouco mais de tempo, né? Deu para preparar esse trabalho, que não está vinculado à universidade, simplesmente é um trabalho que começou mais simples, né? E a motivação principal é que, na engenharia química, nós estudamos as cinéticas de processos fermentativos, processos enzimáticos e reações químicas, né? Então, como se trata de um vírus, evidentemente que não se estuda, né? Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de se estuda isso, mas deve ter em algum lugar a velocidade com que se propaga o vírus. A gente sabe que o vírus é um ser muito primitivo e, por isso, tem vantagens em se propagar, etc. Então, a principal motivação foi tentar associar isso com uma fermentação descontínua, onde você tem uma carga definida de substrato, né? Açúcar, por exemplo, de álcool, e uma concentração de micro-organismos para produzir o álcool, consumido o açúcar. Aqui, qual que seria o nosso micro-organismo? São os vírus, um vírus, com as suas várias modificações, que ele tem essa capacidade de se adaptar, e ele quer sobreviver. E o substrato dele somos nós, né? Com as nossas deficiências e as nossas forças. Historicamente, os micro-organismos nunca tomaram conta do mundo. Por que eles não tomam conta? Porque tem limitantes, pH, temperatura, elementos químicos que provocam a destruição dos mesmos, né, o calor. E o que nós fazemos, no caso aqui, é a vacina, certo? Então, esse trabalho começou muito simples e eu faço isso diariamente, agora com um pouco mais de tempo, né? Eu faço atualização diária. Aqueles que estiverem interessados, é só me mandar o e-mail que eu mando um relatório completo, atualizado. Amanhã eu vou produzir toda sexta-feira eu produzo um relatório e, de certa forma, fica prejudicado, porque quando eu apresentei o trabalho, eu pergunto à comissão se ele vai ser publicado nos anais do Congresso, o trabalho original, ou não.
Vocês podem informar isso? Acho que sim, né? Vai. O trabalho vai ser, né? Aí as pessoas poderão aprofundar mais, porque nos resumo, tanto na apresentação quanto na apresentação por slides, fica limitado, nós temos limitação de espaço. Então, não dá para desenvolver totalmente. Aqueles que se interessaram, repito mais uma vez, eu estou à disposição. O objetivo do trabalho, que eu acho que foi conseguido, foi sistematizar, se vocês olharem a tabela básica que serve para a discussão, se colocam todos os estados, evidentemente que não daria para fazer cidade por cidade, porque temos centenas de cidades, talvez até milhares, né? Então, escolhemos alguns estados, além do Brasil, né? Escolhemos todos os estados. Alguns estados, eu tenho uma curva de crescimento, vamos dizer assim, do caso do número de óbitos, que é uma curva que tende, é uma assintótica, tende para uma reta, que é mais ou menos isso que nós estamos observando, apesar de que nessas últimas semanas nós tivemos uma certa perturbação, vinha caindo muito, muito bem o número de óbitos, mas agora deu uma aumentada, então nós estamos num processo de stand-by para ver o que vai acontecer. Estamos torcendo para que isso continue a diminuição do número de óbitos. Mas é tudo muito incerto, que os organismos não seguem nenhuma lei, a não ser a lei deles próprios de sobreviver e se multiplicarem cada vez mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que está sendo um sucesso, né, a vacinação, mas as pessoas precisam ainda tomar cuidado com o contato social, usar máscara, etc. Mas a gente vê muita gente aqui na cidade de Uberlândia, por exemplo, tem muita festa, muita aglomeração, nos clubes a coisa está mais ou menos tranquila. Então, eu estou aí aberto para perguntas. Infelizmente, eu não tenho tempo para fazer a apresentação, poderia até apresentar aqui um quadro atual, mas eu acho que não é o caso. Fica, então, o convite para aqueles que tiverem maior interesse, me mande um e-mail que eu mando o relatório completo com a maior satisfação. Agradeço a participação. Obrigada, professor Euclides. Parece que tem uma pergunta, né, que o Leonardo falou aqui da professora Heloísa. Pois não. Tinham duas perguntas, né? Uma foi do professor Gabriel, mas o professor Euclides, eu acho que vocês conseguiram interagir nos próprios comentários, né? Depois a gente até pode voltar nela também, se tiver ficado ainda alguma dúvida. E tem uma pergunta da Heloísa, né? Ela pergunta para você, professor, alunos de que período participaram desse trabalho? E o senhor chegou a comentar, né? E se ele estava vinculado a algum projeto maior da universidade. Como eu falei, eu sou professor aposentado, então eu não estou lecionando nesse momento. Então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de interagir com os alunos. Mas, certamente, isso é um tema que poderia ser apresentado em um curso de a modelagem de município, curso de introdução à engenharia, poderia ser um curso de estatística, poderia ser o próprio curso de engenharia bioquímica, poderia ser um curso de planejamento, porque, na verdade, o que se obteve, eu respondi para o professor Gabriel, é um relatório atualizado onde você pode acompanhar. Seria a mesma coisa que fazer um relatório de uma indústria química, da sua produção, de uma mina na produção, ou um engenheiro de produção fazendo seus relatórios das atividades de uma empresa, de uma indústria, etc. Então, é um modelo, né, para o aluno, para o estudante, se basear. Como é que ele pode, através dos dados obtidos das fontes de informação, no caso, a gente usa o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é todo dia publicado, os dados podem ser questionados, mas o modelo aplicado, né, ele pode ter suas limitações, mas ele é lógico, ele é matemático. Então, com isso, a gente consegue ter alguns parâmetros que a gente pode observar no trabalho, que é, por exemplo, o tempo de duplicação, a velocidade de aumento em 30 dias. Hoje, por exemplo, os estados que estão mais contribuindo com o aumento, né, nesse momento, todos estão contribuindo, mas os que estão mais contribuindo é o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Paraná. Então, se vocês observarem o nosso relatório, vão ver que o valor é muito alto. É pequeno, né? Comparativamente pequeno, porcentualmente falando, mas, por exemplo, do Rio de Janeiro, 0,6% de aumento. Nós tivemos na data de ontem. Isso é muito pouco, mas comparado com outros estados, onde
o aumento é de 0,00 qualquer coisa, é um número expressivo. Então, esse relatório, esse estudo, ele possibilita você ter uma imagem do que está acontecendo. É claro que você pode pegar o jornal, mas não está sistematizado dessa forma, principalmente para as pessoas da área técnica, da área de engenharia. Ok. Obrigada, professor Euclides. A gente vai passar agora para o último trabalho do bloco, é o trabalho 3579, do professor William Ricardo Nunes. Por favor, William, queira se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, em uns 3 minutinhos aí. Tá bom. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, o trabalho é composto de vários autores, né? E boa parte são os alunos, né, que trabalharam nesse projeto. O projeto é o Inovar, ventilador pulmonar, né, com sensoriamento de fluxo para COVID-19. E, bom, o início do projeto, né, foi basicamente um desenvolvimento do sensor de fluxo para ventiladores, porque todos lembram que no início da pandemia havia uma preocupação recorrente quanto ao número de ventiladores disponíveis, né? E quando houve esse fechamento das universidades, né, a gente ficou extremamente preocupado com essa situação, qual que seria a extensão disso, né? E a gente percebeu a escassez de materiais de consumo, né, até mesmo para a própria produção de ventiladores na indústria nacional, a cotação do dólar bem elevada já na época, né, cada vez mais alta. Então a gente se uniu aqui com outras instituições, inclusive colegas nossos, né, e a gente buscou uma forma de contribuir de maneira voluntária à situação da pandemia. A gente entrou em contato, né, com um colega nosso que já trabalhou em uma empresa de ventiladores nacional, né, e a gente então visou, vamos desenvolver uma solução para sensoriamento de fluxo para ventilação mecânica, né. Então começou em fevereiro, daí até meados de março a gente chegou numa solução, num protótipo, né. Isso foi um desenvolvimento da equipe de docentes, né. E daí, uma vez que a gente validou o sensor em final ali de abril, né, a gente buscou então a ideia, né, de por que não a gente montar um protótipo junto com os alunos, transformar isso num projeto de extensão, de tal forma que o conhecimento agregado seja repassado aos alunos, né, e também para a comunidade externa, não no sentido somente de... A gente queria, obviamente, um projeto que chegasse às UTIs, né, o nosso colega que já trabalhou nessa empresa de ventiladores mecânicos, ele sabia todos os trâmites da Anvisa, né? Então a gente sabia que seria algo muito desafiador, mas a gente, na pior das hipóteses, né, teríamos um protótipo que serviria para o auxílio, muitas vezes, de treinamento de equipes médicas, né? Ou até mesmo para os nossos alunos, né? Ter esse conhecimento no desenvolvimento de soluções médicas para UTI, né? Então, a partir de maio de 2020, né, a gente desenvolveu o primeiro ventilador, um protótipo, né, que é o Inovar VP1, que no artigo lá é apresentado, e no final de dezembro a gente apresentou uma nova versão remodelada, né, o VP1 é uma versão modular, de fácil transporte, né, e o VP2 ele tem um aspecto mais realmente de ventilador para UTI, né, com uma interface homem-máquina, né, desenvolvido, tudo isso desenvolvimento nosso, né, não foi nenhuma cópia, né, foi tudo desenvolvimento próprio, soluções da própria equipe, né. E a gente chegou numa solução que acreditamos ser uma solução interessante, né, e de baixo custo, que foi justamente essa a limitação que tivemos, né, a gente não teve nenhum, assim, embora a gente até tentou alguma coisa com o edital, mas os editais eram bem restritos, né, havia várias nuances ali que a gente encontrou impeditivos, né,
para a produção do ventilador por meio de fomento de editais. Então, nosso projeto, infelizmente, não conseguiu, né, alcançar registro da Anvisa, mas ficou o conhecimento, né, eu acho que isso foi importante para os alunos, inclusive tem alunos hoje trabalhando em empresa de ventiladores aqui da região, então, de certa forma, abriu uma série de oportunidades, né, até mesmo profissionais para eles. Obrigada pela explicação. Tem pergunta no chat também, né, Leonardo? Você poderia direcionar ou a professora Laurete para o professor William? O professor Gabriel também deixou uma pergunta para o William, né? Eles interagiram lá, eu acho que ficou sanada a dúvida, e também a Heloísa. Então eu vou fazer uma... Apesar que o William também ele comentou a respeito disso, né? Mas eu tinha ficado justamente... queria saber se eles tinham já alguma pretensão de fazer um contato com a Anvisa em relação a poder validar esse instrumento que eles estavam produzindo, e se também, dentro da própria universidade, né, existia algum processo de facilitação e auxílio nesse processo, e também, já que conseguir esse incentivo foi difícil, né, a própria possibilidade de uma parceria com alguma empresa privada, né? Não sei, vocês pensaram nessas possibilidades? Como é que foi isso? Uhum. Obrigado, Leonardo, pelas perguntas, né? Agradeço a todos também que fizeram as perguntas lá na plataforma. Então, sobre essa questão da Anvisa, sim, era a premissa inicial, né? Quando a gente desenvolveu o meu primeiro protótipo. Só que, assim, como universidade, a gente não tem, né? Eu acho que talvez isso é também uma coisa que muitas pessoas não entenderam diante do processo aí da pandemia, que a universidade ela não tem capacidade, né, e certificação para entregar um produto para uma UTI, né? A gente pode ser, no mínimo, ali um desenvolvimento, ter um desenvolvimento tecnológico e fazer essa transferência tecnológica para uma empresa que tenha certificação. Então, a gente tinha bem claro essa premissa, e o que a gente buscava? A gente buscava sempre um parceiro, uma empresa que tivesse as certificações que atendia os requisitos da Anvisa, né? Então, aqui na nossa cidade, na nossa região, a gente tinha uma primeira empresa muito interessada, ela estava disposta, né? Porque a gente tinha a premissa de, a gente está passando para você o projeto, que a gente chegou nessa solução, sem nenhum custo. A contrapartida é você levar adiante, né, esse projeto, passar pela certificação da Anvisa, mas a contrapartida é fazer doações futuras desse protótipo, uma vez que tiver tudo ok pela Anvisa, né, fazer doações para hospitais aqui da região. E, assim, por muito pouco não deu certo, porque uma das certificações da empresa, ela estava vencida e isso ia acarretar um custo significativo para a empresa, e infelizmente ela decidiu não seguir adiante, tá? Então daí a gente, assim, até buscou empresários, né, para falar, vocês têm interesse, né, as certificações são essas, né, há um certo custo, mas você tem disponibilidade para fazer esse investimento, né, pela causa, né? Infelizmente não conseguimos. Então esse foi um grande desafio, né? E, assim, na universidade, né, em si, a equipe ali de extensão, a gente teve uma certa dificuldade, porque as pessoas também não sabiam os trâmites, né, da Anvisa. Quem sabia mesmo era esse nosso colega, né, que compôs a equipe, esse projeto de extensão, e ele tinha as informações que realmente, como era o procedimento na Anvisa, né? Então, a gente se muniu dessas informações, repassava para empresários, as empresas, né? Fazíamos várias reuniões com eles, mostrávamos os protótipos, mas infelizmente não foi possível, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Obrigado. Eu espero que a ideia ainda possa ser levada para adiante, mesmo com o passar desse momento difícil da pandemia, né? Mas eu tenho certeza que é um equipamento que ainda pode ser utilizado, né? E ajudar muitas pessoas, Sim, né? sim, nós também cremos nisso. Obrigado, Leonardo.
Obrigada, William. Parabéns pelo trabalho. Agora, pessoal, eu gostaria de dar início ao segundo bloco de trabalhos, com a apresentação do trabalho 3594, da Alice Menezes Monteiro. Boa tarde a todos e todas. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui nessa sessão técnica. Então, fazendo um breve resumo aí sobre o projeto que a gente desenvolveu. O principal objetivo dele era permitir justamente esse compartilhamento bilateral de conhecimento. Então, nós, dentro da universidade, como estudantes de engenharia ambiental e de engenharia de produção, ao mesmo tempo, compartilhando informações com pessoas associadas aí, principalmente a prefeituras de municípios em vulnerabilidade, né? Seja questão principalmente de baixa população, assim como também acesso a conhecimento técnico, né, associado a saneamento. Então, todas as nossas oficinas, né, que foram esse processo do nosso projeto de extensão, foi pautado na metodologia do Paulo Freire, né, visto esse conhecimento bilateral de compartilhamento, de construção colaborativa do conhecimento. E foi muito interessante, né? Eu fui uma das alunas participantes aqui representando as oficinas realizadas. A gente tinha total autonomia, o professor que conduziu a disciplina, Walter, ele também deu essa autonomia. Então, a primeira coisa que foi realizada é justamente discutir ferramentas colaborativas para ser utilizado no meio online, lembrando que esse projeto foi aplicado em contexto de pandemia, assim como conversas com especialistas também participavam dessas oficinas, assim como a escolha dos próprios municípios, e também antes de iniciar as oficinas, a gente também realizou um contato mais pessoal com os participantes, e a gente priorizou, foram 2 municípios, São Brás do Suaçuí e Santa Maria do Salto, e eu acredito que o principal desafio é que os municípios tinha participantes com diferentes níveis de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, todos eles conseguiam agregar nas oficinas, enfim. Então, eu acredito que a gente lá, óbvio, estava conduzindo as oficinas, mas eu acredito que a gente recebeu muito mais do que doou informações. Então, assim, a gente teve conhecimento de boas práticas relacionadas a saneamento, lembrando que essas oficinas elas tinham 3 temáticas principais, que eram resíduos, recursos hídricos e também efluentes. Então, para cada temática, a gente realizou 2 oficinas e assim, foi muito, muito interessante, porque acabava que eles compartilhavam muito mais com a gente do que nós com eles. E também isso foi realizado assim, de um jeito muito tranquilo, e acabou que o resultado final, as estudantes, né, assim, já dando um retorno de todo o processo, foi que a gente, além de ter desenvolvido a comunicação, também tentou desenvolver ao máximo técnicas de aprendizado mesmo, para tornar tanto a população que estava participando, quanto nós empoderadas, né, do que estava acontecendo ali. Então, eu acredito que o resultado final foi bastante positivo, principalmente por esse protagonismo de ambas as partes, e eu gostaria de agradecer aí também aos especialistas que participaram, às prefeituras que deram espaço para a gente, e também aos estudantes que participaram das oficinas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alice. Tem uma pergunta, né? O Leonardo está falando que tem uma pergunta do Gabriel. Gabriel, você gostaria de direcionar sua pergunta para a Alice? Sim, desculpa, estava ligando aqui o microfone. Então, deixa eu fazer a pergunta. O que eu comento é que eu gostei muito do trabalho, achei a ideia excelente, uma alternativa muito interessante, né? Agora, com essa legislação que nós temos, eu também sou assessor da Pró-Reitoria de Graduação da PUC, então estou pensando um pouco nisso também. Temos essa legislação de inserção de horas de extensão na matriz curricular, né?
Então, eu achei muito pertinente possibilitar aos estudantes, em horas de extensão, esse contato com profissionais de mesma área ou áreas afins em relação àquela que eles irão atuar, e também possibilitar aos futuros engenheiros uma vivência de uma experiência de ensino. Então, eu pergunto para você que avaliação os estudantes participantes fizeram da atividade, que aprendizagens eles destacaram como principais e que talvez não pudessem ter em outras atividades acadêmicas do curso de graduação se não tivessem vivenciado essa experiência. Perfeito. Obrigada, Gabriel, pela pergunta, pelas considerações. Então, assim, a cada oficina realizada, então, eram semanais essas oficinas, a gente tinha que fazer um relatório identificando, né, pontos de melhorias, pontos que era para continuar, assim como pontos para parar de fazer no sentido negativo. E a cada oficina que a gente realizava, e eu acho que esse foi o principal crescimento, né, e feedback também dos estudantes que participaram, era essa coisa de realmente inovar no sentido do ensino, né? Não o ensino colaborativo. Então, foi um desafio, porque estava online, eram muitos participantes, então, de uma prefeitura era 7 participantes, da outra, eu acredito que era 13. Então, assim, essa questão de realmente inovar, de sair da caixa no sentido de propor dinâmicas interativas, né, e que a gente viver nesse contexto online acaba que a gente perde um pouquinho essa essência do ensino. Então, esse foi o principal feedback, né, estamos treinando a nossa comunicação, estamos tendo a oportunidade de estar do lado do professor, né, entre aspas, porque claro que foi de uma forma distinta do ensino tradicional, e também, principalmente, a autonomia. Então, se a gente falava assim, olha, podemos melhorar nesse ponto, né, óbvio que com toda a orientação do professor e também dos especialistas, a gente falou, sim, vamos melhorar, e a gente preparava desde o material até a apresentação, assim como identificação de pontos positivos e negativos. Então, eu acredito que esse foi o principal avaliação dos estudantes no processo das oficinas em si. Legal, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Alice. É interessante, né, gente, quando a gente fala da implementação dessas horas de extensão, dos 10% da carga dos cursos de graduação, que, a princípio, né, as pessoas acham que vão apenas levar da universidade para a comunidade, quando, na verdade, é uma troca, e os estudantes da graduação também aprendem muito com essa interação com a comunidade. São momentos ímpares, né, que a gente viu pelo depoimento da Alice, que os alunos conseguem ter um protagonismo que não teriam dentro das salas de aula ou, às vezes, em um projeto de pesquisa. Então, parabéns, Alice e toda a equipe aí pelo trabalho, e vamos ao segundo trabalho do bloco, que é o trabalho... Pois não? Só um minutinho, porque até a Alice comentou, né, que ela não vai poder ficar com a gente até o final da sessão, né? Aí eu queria pedir para quem se sentir confortável, né, claro, se puder ligar a câmera, só para poder registrar esse momento, e aí eu vou fazer um printzinho aqui. Ótimo. Enquanto ela está aqui com a gente também, se puder fazer, por favor. Isso, obrigado, gente. Obrigada, Leonardo. De nada. Então, agora o trabalho do professor Gabriel, que contribuiu imensamente para a sessão, né, para enriquecer a nossa sessão, o trabalho de número 3388. Muito obrigada, Gabriel, a princípio também por todas as perguntas. Sua participação tem sido muito importante aqui na nossa sessão. Obrigado, Franciele. Então, eu vou falar um pouquinho do trabalho, que, na verdade, é uma parceria, ele foi escrito por mim, em parceria com as professoras Heloísa Gomes e Bárbara Bianchini, que estão ambas presentes aqui. Então, vou falar um pouquinho, depois, se elas quiserem complementar alguma coisa, né? Tentar falar bem rapidamente. Então, nós temos trabalhado muito com a ideia de contextualizar a abordagem da matemática nas engenharias. Então, nesse trabalho, especialmente, que a gente trouxe para esse evento, nós, adotando o contexto
da engenharia de controle e automação, especialmente no que se refere ao estudo da curva característica de um diodo semicondutor, nós criamos uma situação de ensino, né, que possibilitasse aos ingressantes na universidade, aos alunos do primeiro ano, né, do primeiro período, revisitarem funções exponenciais reais de uma variável real, mas não da maneira como eles viram no colégio, na educação básica, mas sim de uma forma já articulada com o ensino superior. Né? Então, nós trouxemos essa discussão a partir da curva característica de um diodo semicondutor, desse estudo. E aí pudemos retomar os conceitos, o próprio conceito de função, de imagem, de domínio, de representação gráfica, e sempre vinculando isso com a questão da engenharia, né? Fizemos um estudo, percebemos que esse é um contexto interessante para o engenheiro, porque ele esteve, a questão da variação, de fenômenos envolvendo variação, esteve no cerne do desenvolvimento da ideia de função, né, historicamente. É um tipo de abordagem que não está presente nos livros didáticos, né? Os livros didáticos sempre vão para aquelas decaimento radioativo, meia-vida, enfim, coisas muito mais tradicionais, né? E o que nós trouxemos aí nesse trabalho foi mostrar que, por meio de uma abordagem dessa forma, nós podemos desenvolver algumas competências matemáticas, e aí nós assumimos como base teórica as ideias de NIS a respeito de competências matemáticas, e também algumas competências gerais que estão elencadas ali nas diretrizes. Então, nós fizemos toda uma sessão de preparação prévia, em que o estudante tinha que gravar estudar sozinho, e depois gravar um vídeo para se familiarizar com o contexto, depois uma série de 3 encontros com questões auxiliares, e por fim, fizemos uma atividade final em que ele tinha que gravar um podcast e responder algumas questões, né? Tudo isso subsidiado do ponto de vista teórico para preparar e implementar essa situação pela teoria a matemática no contexto das ciências, que é um referencial mexicano com o qual nós temos trabalhado. Não sei se Luiz e Bárbara querem complementar alguma coisa. Acho que não, Gabriel. Isso foi um teste, foi aplicado. Essa parte que no momento da submissão ainda não tinha sido aplicado, né? Nós conseguimos, aplicamos e estamos estudando ainda mais alguns resultados, mas foi bem interessante ver a participação dos alunos iniciantes num projeto tendo que explorar coisas que eles terão contato futuramente. Foi bem interessante. Eu só queria destacar uma coisa, que na preparação disso, 2 professores fizeram um vídeo, porque a gente também sabe, nós tivemos que estudar a questão do diodo, todos nós 3 somos matemáticos, então nós fomos pegar um livro da área de, eu nunca sei, é circuitos elétricos? Não, é circuitos de eletrônica analógica. Isso, e fomos estudar, mas no momento da aplicação dos alunos, pedimos para 2 professores gravarem um vídeo. Um professor. Na verdade, eles não gravaram o vídeo, eles foram na aula, né? Eles foram lá para participar da intervenção. Então, um professor da área de química e o outro que leciona diodos depois na mesma universidade, anos para frente. E os alunos, eu quero só falar isso também, que os alunos gostaram da experiência e perguntaram se ia ter mais. E não vamos fazer mais coisas desse tipo? Quer dizer, esse impacto positivo foi muito bom para nós que estávamos elaborando as atividades. Era previsto, foram quantos encontros? 3, né? 3 encontros. E eles perguntaram, isso, não vamos ter outros? E a gente achou que o resultado desse ponto de vista do interesse, da motivação deles, do envolvimento, foi bem grande. Só isso. A professora Laurete quer falar? Eu quero fazer um comentário, em primeiro lugar, parabenizando pelo trabalho, porque acho que é disso que a gente precisa a respeito das ciências básicas na engenharia, né? É desse tipo de metodologia. E aí eu queria saber em qual disciplina vocês aplicaram. Eu acho que eu não falei, não sei se eu li ou... Tem lá, no texto tem, foi no cálculo. Mas aí os alunos foram convidados, alunos que já tinham cursado o cálculo 1.
Ah, mas foi uma Discursando, né, atividade Heloísa? extra. Foi fora da sala de aula. Aí, ó, sim. não tinha pego toda... Na todo verdade, a gente conteúdo. fez isso como um piloto, né, numa atividade então fora de sala de aula, com alunos que estavam cursando o cálculo 1, eles já tinham visto essa parte de função, e aí até muito interessante, porque embora eles já tivessem visto a parte de função e fossem alunos extremamente interessados, tanto que se disponibilizaram a participar dessa intervenção, né? Quando a gente pergunta lá se a equação que define a curva característica do diodo é uma função, eles não sabem responder. Não, para eles, função é um ente sobrenatural. Eles colocam muito a ideia de que só na função do cálculo aparece o x e o y, então só tem duas letras, eles conseguem perceber o que varia, o que não varia. Significado. Então, mas eram alunos que estavam matriculados em cálculo, alunos que ingressaram esse ano na universidade. E vocês não se associaram a nenhum professor de engenharia? Estudaram o que era necessário para fazer as relações? Estudamos o que era necessário. Nós estudamos, montamos isso, passamos para um professor... estudamos, montamos. A gente tem que se virar. Depois nós pedimos assessoria para um professor, esse professor que depois foi conversar, para ele ler, tirar algumas dúvidas, porque a gente fica com receio de, na hora de querer simplificar alguma coisa, esteja cometendo um erro muito grave na área. Então, ele leu, a gente teve um apoio assim, né? E depois eles fizeram esse diálogo com a gente no primeiro encontro. Os alunos gravaram os vídeos lá de no máximo 10 minutos com umas perguntas sobre as principais características de um diodo, a aplicação, enfim, os conceitos físicos e químicos envolvidos na ideia do diodo semicondutor. Os professores assistiram esses vídeos também, e aí eles foram para o nosso primeiro encontro, participaram e fizeram uma breve apresentação de tudo aquilo, meio que institucionalizando o que eles tinham estudado sozinho, tirando as dúvidas, né? E foi engraçado quando a gente fez esse diálogo com o professor a primeira vez, porque estávamos eu e a Heloísa, a Bárbara estava numa outra reunião, e aí o professor falou assim, nossa, mas vocês estudaram bastante, né? Porque a gente começou a conversar com eles usando os termos. Não tenho dúvida. Ali, né? Muito bom, gente, parabéns. Vou ler com mais atenção para aplicar também. Qualquer coisa, eu peço socorro. Pode pedir, e nós fizemos agora, a gente vai sair agora um artigo nosso no CIPEM, que é o Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, que a gente analisa o primeiro encontro na ótica das perguntas que nós fazíamos para os estudantes enquanto eles estavam trabalhando, além dessas questões auxiliares, e as respostas que eles davam, e tentando tirar daí que aspectos ainda estava falho nessa questão da transposição do conceito, do conteúdo ali da matemática para a área de aplicação. Então, ficou um trabalho também bem interessante, que só do primeiro encontro que já analisamos já tem muita coisa. Precisamos aprender a fazer isso. Gostaria de parabenizar, eu achei esse trabalho muito interessante. Eu acho que esse problema é um problema geral, né? Que as pessoas elas passam metade do curso tendo cadeiras das disciplinas básicas, que a maior parte dos alunos não entendem qual é o real motivo de estarem aprendendo aquelas disciplinas. Elas são disciplinas que, na maior parte, estão desconexas, né, com o curso, com as aplicações, que os professores também, muitas vezes, não se preparam para dar explicações, professores sobrecarregados, que dão aula para todos os cursos, que não conseguem achar aplicação para todos os cursos. Então, eu acho que quando a gente fala, né, de metodologias ativas, depende do aluno, mas também depende do professor fazer exatamente isso que vocês falaram, né, da gente sair da zona de conforto, ir assistir aula, aprender sobre coisas diferentes. Isso é muito importante, eu acho que isso conecta, isso fecha tudo. E em todas as áreas é possível, e para a gente melhorar o ensino, né, depende do aluno, mas também depende do professor. A gente tem que fazer a nossa meia-culpa, né, porque o que a gente está fazendo? A gente está reproduzindo modelos antigos, né, que já não cabem mais. Eu tenho, inclusive, utilizado essa questão da realização dos vídeos com os meus alunos, e eu recebo um feedback positivo deles, porque quando a gente
quantas vezes, né, a gente faz uma prova, passa 2 horas, ou no máximo 1 mês, a gente lembra tão pouco daquela prova. Agora, se eles têm que gravar um vídeo, grande parte daquilo que eles estudaram para editar o vídeo, para fazer o vídeo, fica gravado na memória. Então, a gente também precisa de reavaliar não só o método de ensino, mas os métodos de avaliação. Então, parabéns, né? E que a gente consiga levar esses modelos que dão certo para dentro da sala de aula. E foi interessante que no final da intervenção que a gente pediu para eles gravarem um podcast, esse podcast ele tinha como objetivo verificar de uma maneira indireta se eles tinham conseguido superar ou pelo menos minimizar alguns obstáculos que as pesquisas em geral indicam em relação a obstáculos epistemológicos em relação à aprendizagem de função, né? E foi muito interessante a maneira como eles fizeram. Teve um que fez tipo uma entrevista, ele levou um outro para falar e ficaram perguntando. Foi muito legal. E assim, a gente conseguiu perceber muita coisa a partir disso. Os alunos são super criativos. Eles interagem muito bem com a tecnologia, muito melhor do que a gente. Então, a gente tem que tentar utilizar isso, né, a favor deles e também sair da nossa zona de conforto e mudar. Né? Bom, pessoal, vamos ver se dá tempo da gente voltar, né, nos trabalhos ao final. Agora a gente vai falar um pouco sobre o trabalho 3597 da Renata Machado de Miranda. Leonardo, você verificou? Você sabe me falar se ela está por aqui? Não, ela não está aparecendo como uma das integrantes da sala no momento. E o Lucas Abismel? Seria do próximo trabalho, né? Uhum. Também não. Porque, pelo que eu estou entendendo, seria o trabalho dos dois, né? Esses 2 títulos foram desenvolvidos, eu acho que pelo mesmo grupo de pesquisa, né? São trabalhos bem próximos, feitos na mesma universidade. Franciele, qual é o número de novo? Me diz o número do trabalho de novo. 3597. 3597, porque o 3595 foi substituído, né? Foi. Você anotou? Então... ele veio o Gabriel veio para o trabalho dele. E esse 3597 e o 3599, pelo que eu tinha entendido, né, inclusive era uma pergunta que eu gostaria de fazer para os autores sobre... eles, na verdade, né, eles fizeram um aplicativo para informatizar, né, para automatizar a solicitação de requerimentos dentro da universidade. E parece, né, pelo que eu entendi da apresentação, que foi uma iniciativa dos alunos, dos próprios alunos. Então, né, a gente bate muito com o que a gente está falando, né, sobre essa capacidade dos alunos criarem, desenvolver, nossa, seria um trabalho, vamos ver se eles entram no final, né, que seria um trabalho muito, muito interessante para a gente ver como que surgiu essa ideia, se isso faz parte de algum projeto de extensão, de um TCC, de um grupo PET, né, de pesquisa, enfim. Então, a gente vai, né, passar para o terceiro bloco e, se der tempo, se eles aparecerem, a gente volta nesses 2 trabalhos. Então, no terceiro bloco, a gente tem o trabalho do Esteban, é o trabalho 3602. Boa tarde, Franciele, tudo bem? Boa tarde, Esteban. Bom, boa tarde a todo mundo. Falando um pouco aqui sobre o meu trabalho, ele foi sobre a implementação de um grupo de gestão de pessoas no PET Elétrica da UFJF. A gente, com a pandemia, desde que eu entrei no PET, na verdade, foi alguns meses antes da pandemia, a gente via que tinha uma certa desorganização no grupo na questão da gestão de pessoas mesmo, propriamente dita. Por exemplo, quando foi realizado o processo seletivo, muitos de nós não tínhamos atribuições específicas, e claro que a gente tem que trabalhar muito da nossa proatividade, mas é bom também ter uma guia de pessoas mais experientes no grupo, justamente para a gente poder se familiarizar da forma adequada e não ter que correr atrás de tudo de forma até um pouco, assim, atrapalhada, como foi o meu caso específico. Com isso, a gente já tinha um pouco dessa ideia, mas só na pandemia que a gente viu que a gente teve que mudar completamente o nosso modelo de trabalho, a gente realmente começou a pensar em estratégias para criar essa gestão de pessoas, porque o que aconteceu também foi muito da desmotivação que pegou
muito forte naqueles meses de abril, maio, no comecinho da pandemia, porque a gente saiu de uma realidade que a gente se via todo dia, que a gente podia mexer ali com robôs, com braços robóticos, com um carrinho que você controla pelo celular. A gente passou de todo esse modelo que era fortemente presencial, fortemente prático, para um modelo completamente remoto, que a gente não tinha acesso à sala, a gente não se via, muitas vezes reunião com câmera desligada, então a gente perdeu completamente essa interatividade, e com isso a saída que eu e alguns outros membros encontramos foi justamente de criar essa gestão de pessoas. E aí nessa gestão de pessoas, a gente passou a realizar acompanhamentos com todos os membros do grupo, para perguntar questões mais pessoais, de como elas estavam se sentindo, como elas estavam com a volta das aulas de forma remota, se elas estavam conseguindo conciliar tanto a faculdade com o PET, e isso surtiu um efeito muito bom no grupo. Agora, para questões mais organizacionais do grupo, a gente também tomou para si a organização de um planejamento estratégico do grupo, levando à criação de metas, como influência nas redes sociais, a quantidade de seguidores, a gestão interna do grupo. A gente trouxe para nós a responsabilidade de gerir os próximos processos seletivos, e foi isso que foi feito, com essa gestão mais responsável dos processos seletivos. A gente conseguiu fazer algo mais equilibrado, a gente conseguiu trazer mais inscritos, e isso tudo num período pandêmico que foi realmente um grande desafio. E a gente, depois desse processo seletivo que também foi feito, a gente inseriu de forma mais, como posso dizer, mais atenciosa os membros do grupo, e a gente rodou formulários que alguns resultados estão presentes no artigo, que vocês podem ver que o sentimento de pertencimento aumentou muito, e isso era algo bastante importante. Em termos gerais, assim, para não ocupar muito tempo da reunião, acho que esses eram os principais pontos do trabalho. Obrigada, Esteban. Parabéns pelo trabalho, primeiramente. Eu reitero e sempre falo, né, eu gosto muito de dar aula para os primeiros períodos, para as turmas de introdução, e eu sempre gosto de frisar para esses alunos a importância deles se planejarem, deles aproveitarem os 5 anos da graduação para participarem de todos os projetos que eles possam ter oportunidade. PET, empresa júnior, projeto de iniciação científica, e isso é muito interessante, porque eu acho que faz diferença na formação do aluno, a gente se torna um aluno mais completo. E aqui, por exemplo, em Ouro Preto, a empresa júnior, ela tem um processo seletivo que se assemelha muito a um processo seletivo de uma empresa. Então, quando eles passam por esse processo seletivo, é como se eles já estivessem se preparando para os processos das mineradoras, é muito próximo. Então, assim, tem toda aquela questão, né? Tem o RH, eles vão sendo direcionados, tem entrevista, tem teste psicológico, enfim, é muito interessante, porque eles conseguem, numa primeira etapa, né, muitos ainda no começo do curso, eles conseguem ter essa experiência, e eles relatam que, mais tarde, né, nas experiências do estágio, eles se sentem mais seguros, eles conseguem participar das dinâmicas com mais desenvoltura. Então, é interessante esse trabalho. Eu queria saber, né, o título do trabalho fala, né, um ambiente harmônico de acolhimento. Esse trabalho, né, esse acolhimento, ele é levado assim, para os alunos do curso ou é só para os alunos do PET, Esteban? Vocês têm algum programa assim, para acolher os alunos da universidade do curso de vocês? É uma questão que a gente até durante a pandemia conversou com alguns professores, mas esse projeto ele é mais voltado de forma interna para o grupo do PET Elétrica, porque a realidade do nosso curso na Engenharia Elétrica da UFJF é que são 5 habilitações. São robótica, eletrônica, energia, potência e telecomunicações. Então, sim, são 5 cursos cada ano entram 244 pessoas. Então, assim, é muita gente. Aí, o PET, a gente tem ações que são voltadas para os calouros todo semestre, só que essa questão da gestão de pessoas de acolhimento, a gente tem um projeto que é bem interessante, mas não era o foco desse trabalho, que a gente faz um projeto de boas-vindas, que a gente apresenta a universidade, a gente apresenta não só os nossos cursos, mas a gente apresenta também outros segmentos, como empresa júnior, as equipes de competição, de aeromodelismo,
de Baja, todas essas questões. A gente toma, assim, para nós essa responsabilidade de dar uma primeira apresentação para os alunos do curso, mas não é nesse projeto de gestão de pessoas. Uhum. Eu quis aproveitar a oportunidade, porque aqui a gente tem um projeto que chama Orientação Acadêmica. E esse projeto de orientação acadêmica, assim, ele é um projeto de tutoria que é feito pelos alunos do curso de Engenharia de Minas, que acolhem os calouros. E isso diminuiu os níveis, né, o nível de evasão significativamente. Então, eles ensinam, assim, tem palestra com os ex-alunos, com pessoas que estão bem-sucedidas, trabalhando em grandes empresas, eles apresentam aos calouros também toda a norma da universidade, porque cada universidade ela tem um processo, né, de como que faz todos os seus requerimentos, quais que são os períodos, quem que é o chefe do colegiado, a função de cada um, né, desses professores, do chefe de departamento, chefe do colegiado, auxilia os alunos nas matérias mais difíceis. Então, é muito interessante, sabe? E também fica aí como uma ideia, né, para os outros professores, que esse acolhimento, né, quando eu li o título, eu falei, nossa, que bacana, isso eu acho que esse ambiente harmônico, né, esse acolhimento dos calouros, tanto seja no PET ou seja no curso de uma forma geral, eu acho que é um fator muito importante para a gente conseguir fazer com que os alunos que entram na universidade, com que eles se formem, né? Porque é uma forma também de gerar vínculo entre os alunos. Em um momento da pandemia, isso é mais sério ainda, né? Que você entra, você consegue dar aula, mas você nem conhece os alunos. Então, para que eles consigam interagir entre si, conhecer outros alunos do curso, os alunos mais velhos do curso. Então, isso é uma coisa muito importante, que fica aí também como uma ideia. Mas legal. Uma outra coisa que eu queria falar, mais ou menos no sentido do que você estava comentando agora, é também que eu já conversei com um professor também, que ele tinha a ideia, com outros professores da habilitação de energia, de implementar um sistema de apadrinhamento de turmas, que a cada turma que entrasse ia ter um professor que ia ser designado para ser o padrinho dela, justamente para ter esse acompanhamento um pouco mais próximo, assim. É interessante, sabe, Esteban? Eu estou falando isso porque esse projeto de tutoria, né, ele tem um orientador que coordena as atividades, mas a Alice tinha comentado, mas os alunos têm o protagonismo, os alunos correm atrás das palestras, os alunos organizam, os alunos, por exemplo, né, dentro desse grupo de tutoria, tem alunos, por exemplo, tem uma aluna que sabe muito de cálculo, então ela programa algumas aulas de cálculo para ajudar os alunos que estão com dificuldade. Então, tem um protagonismo muito grande dos alunos de graduação. Então, é assim, né, ainda mais que você diz que entram tantos alunos do curso, né? É muito legal quando essas pessoas elas se sentem acolhidas. O Leonardo também quer te fazer uma pergunta, ô Esteban? Isso. Eu gostei muito do trabalho, Esteban, mas eu fiquei com uma certa dúvida, assim, porque eu acho que essas questões relacionadas a acolhimento, né, do sofrimento psíquico mesmo de estudantes, de professores, ela ainda tem muito estigma, né, e muitas pessoas ainda têm dificuldade em falar a respeito disso, né. E aí eu fiquei curioso para saber assim, como que foi esse diálogo que vocês tiveram, né, nessa parte que você fala que vocês propuseram um diálogo, mas como que foi a recepção desses alunos, sabe? Porque eu entendo que às vezes até certo ponto um próprio estudante ele está capacitado para poder acolher um outro estudante. Mas dependendo do sofrimento psíquico que aquela pessoa está sofrendo, ela vai precisar de um acompanhamento mais especializado, mesmo que seja com temas relacionados ao estudo dela, aí coisas que pode estar envolvendo a família, certas dificuldades. Aí eu queria saber como que foi feito isso, como que foi gerido esse trabalho nesse sentido. Muito, muito interessante sua pergunta, porque até chego a fazer uma consideração de que a gente tem alguns regimentos internos da gestão de pessoas que, assim, o nosso trabalho, tipo, se assemelha um pouco, tem uma pegada um pouco de psicologia mesmo, só que a gente não tem essa habilitação de forma alguma, que no nosso campo de estudo a gente não pode tomar essa responsabilidade para a gente, porque é muito pesado de você pegar uma responsabilidade de algo que você não tem formação para aquilo. Só que o que a gente fazia era de lançar todo semestre um formulário perguntando, assim, era até não sei se era feito da melhor forma, mas era um formulário, assim, de alinhamento, assim, dos membros da gestão de pessoas com quem você sente mais confiança para se abrir. E aí cada um respondia isso de forma completamente anônima, só eu, que era o coordenador de gestão de pessoas na época, poderia ver isso.
e com base nisso eu fazia a distribuição de quem da gestão de pessoas seria responsável por quais pessoas do grupo. E com isso, a gente tinha conversas assim, que eram mais sair um pouco do âmbito do PET, da faculdade, para ter uma conversa mais pessoal. Só que ainda assim, a gente também tinha contato com o PET Psicologia da nossa universidade também, e a gente tentava com eles assim fazer momentos de integração, que a gente tivesse uma roda de conversa sobre saúde mental, e também a gente na universidade, a gente tem agora eu não vou me lembrar o nome, mas é Centro Psicológico de CPS, Centro Psicológico de CPA, Centro Psicológico de Atenção à Saúde, que faz atendimento a estudantes e também a comunidade geral de forma gratuita. Ou também tem os indicados que cobram um preço menor se você procurar eles através do CPA. E aí a gente direcionava essas pessoas, a gente tem uma planilha assim no Google Drive com todas essas informações, com contato de psicólogos, justamente para a gente poder auxiliar dessa melhor forma e poder passar informação, mas a gente nunca tomou para si a responsabilidade de psicólogos nem nada assim. Eu acho que mais importante, às vezes, né, do que ter essa responsabilidade é exatamente fazer esse direcionamento, né, porque muitos calouros, eles entram e eles nem sabem que têm direito a certos serviços que estão disponíveis dentro da universidade. Bom, pessoal, eu gostaria de passar agora para o trabalho da Lívia, o trabalho 3604, da Universidade do Paraná. Lívia, por favor. Oi, gente, boa tarde. Eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Lívia, eu estudo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu estou no 3º período de Engenharia Química. Logo que eu entrei em 2020, veio a pandemia, e o trabalho, ele é justamente sobre um projeto de extensão, ao qual eu faço parte. Esse projeto de extensão surgiu durante a pandemia, e o objetivo dele é passar para as pessoas de uma forma clara, mostrar que a engenharia não é complicada. E outra coisa também que eu esqueci de comentar, esse projeto é formado apenas por mulheres, tanto as alunas quanto as professoras. É uma forma de incentivar as mulheres para buscarem a engenharia, e a gente usou a internet ao nosso favor, que foi muito importante durante a pandemia, para passar conhecimento às pessoas e mostrar os nossos resultados. A gente realizamos visitas técnicas virtuais, totalizamos 3, fizemos uma visita ao Observatório Nuclear em Angra dos Reis, fizemos a Wartrônica, é uma empresa de compostos eletrônicos situada em Portugal, e fizemos a visita técnica a uma farmácia de manipulação aqui do Paraná. Fizemos a todo o público estudantil, a toda a comunidade, não só alunos das universidades, eles participaram através do chat, e a partir de cada visita técnica tivemos um formulário para comprovar a participação dele, emitimos declarações, e através dessa visita a gente pôde, num momento tão difícil que estávamos vivendo, a gente teve a oportunidade de conhecer diversos lugares, entender como a empresa funciona, o mercado de trabalho, diversos serviços que talvez antes a gente não poderia ter, como, por exemplo, a oportunidade de conhecer uma empresa que situa em outro país, talvez não seria... não é comum para qualquer um conseguir isso, e através de uma visita técnica a gente conseguiu, e essa visita está lá no nosso canal do YouTube. Caso alguém queira ver, o canal chama Oxis Brasil Tech, todas as visitas estão lá. Nós temos o Instagram também, que a gente usa para passar conhecimento, para mostrar os nossos trabalhos dentro desse projeto de extensão. E é isso, durante a pandemia nós usamos a internet para propagar conhecimento de uma forma clara e simples às pessoas. Obrigada, Lívia, pela sua exposição. O Leonardo disse que tem uma pergunta do Gabriel, então gostaria de convidar o Gabriel para fazer a pergunta diretamente para você, Lívia. Oi, obrigado. Deixa eu achar aqui a pergunta.
Então, o que eu queria dizer é que eu, de novo, achei a proposta muito interessante. É um tipo, como eu já tinha até comentado, né, a hora que eu falei do outro trabalho, do PET, que eu achei esse tipo de atividade como uma possibilidade muito interessante aberta pela pandemia, né? Lá na sessão dirigida ontem que eu coordenei, até a Bárbara e a Heloísa, que também estão aqui, trouxeram uma proposta de internacionalização em casa. Então, possibilitar aos estudantes que tivessem contato com estudantes de outras universidades, trabalhassem junto com estudantes de outra universidade, sem sair de casa, sem sair da universidade, porque foi uma perspectiva aberta pela pandemia que está crescendo, né? E aí eu achei bem interessante essa ideia e acho que ela deveria ser incorporada às rotinas das instituições, mesmo nesses contextos ditos normais, né, como que a gente tinha antes. E o que eu queria saber, até também nessa questão como assessor da Pró-Reitoria, que estamos procurando alternativas para inserir essas horas de extensão na matriz, se você sabe dizer se esse projeto está inserido na matriz curricular do curso, então já contemplando essa exigência de ter horas de extensão na matriz, aí nos 10%, ou se é um projeto à parte, do qual só participam os alunos que têm interesse. Eu fico feliz que você tenha gostado, e sim, também concordo, acho que as universidades deveriam aderir isso, mesmo em momentos pós-pandemia, uma forma de trazer conhecimento a todos. Eu vi o seu comentário, eu até entrei em contato com a minha professora, para ter certeza, para te responder, ela falou que a curriculação de extensão está sendo atualizada, então ele ainda não está na matriz de atividades extracurriculares, mas que ele vai entrar. Interessante, porque é uma forma bacana de contemplar essas horas de extensão, né? E acho que, por exemplo, você pode, como eu disse antes, você pode ajudar, por exemplo, a motivar outras pessoas a fazer engenharia, porque a partir do momento que você, por exemplo, alunos do ensino médio, né, podem fazer essas visitas virtuais conduzidas por vocês, por esse projeto, eles podem se interessar em trabalhar em algum ramo de engenharia, as meninas também, como o outro grupo tinha comentado aqui, né, da necessidade de você ter uma equidade de gênero nos cursos de engenharia, então eu acho que é um projeto bem interessante. E vocês tiveram bastante interesse, assim, da comunidade, de participação, de participar dessas visitas, de pessoas de fora da universidade? Sim, teve uma que a gente conseguiu atingir mais de 2.000 visualizações em tempo real. Isso foi bem interessante. Tem uma pergunta do Leonardo também para vocês, para você, Lívia. Tá. Obrigado pelo trabalho, Lívia. Como que você acha que esse projeto de vocês ele pode ser, né, como o professor Gabriel falou, né, adaptado também para uma condição assim, pós-isolamento, né, que a gente agora está um pouco difícil, mas depois que a gente sair, acredito que esse projeto ele tende a ser mantido, né, com uma ideia muito boa. E eu até acho interessante, né, que vocês destacaram que alguns lugares, até mesmo em condições de não isolamento, seria muito difícil conseguir realizar uma visita, né? E aí dessa forma vocês conseguiram trazer esse lugar para os estudantes, para eles poderem conhecer. E outra dúvida que eu fiquei é porque eu não entendi se todas as visitas elas foram ao vivo ou se alguma foi gravada. E porque também com a questão da visita ser ao vivo, poderia facilitar, no caso, para o público que está assistindo fazer perguntas ali, eu acho que nos próprios comentários, né, do YouTube e sanar dúvidas que eles estivessem tendo no momento. Aí eu fiquei com essa curiosidade. Assim. E uma outra questão é da onde que veio o nome de vocês nesse... Óxidos Azeotéticos. Isso. Tá, vamos lá. Primeiro, o projeto em si, a gente não fazemos apenas visitas técnicas. Nós somos em 6 meninas, somos divididas em 6 duplas, e cada dupla pesquisa uma área. Eu pesquiso a parte de biocombustíveis, tem também a parte de cosméticos e a parte de águas. Então, acredito que nesse período pós-pandêmico, além da gente procurar fazer visitas técnicas virtuais a lugares que não podemos ir presencialmente, como foi o caso que eu falei na empresa de Portugal, a gente vai dar continuidade no projeto nessas pesquisas, entendeu? E a parte, sim, todas as visitas às 3 foram ao vivo, aconteceu isso de
espectadores fazerem perguntas, serem respondidas ali, explicar o que é tal coisa que estava sendo mostrado, foram todas ao vivo. E o nome o Oxis, originário da palavra oxidar, com o objetivo de clarear às pessoas o conhecimento, de trazer de uma forma mais fácil a população. Esse é o nosso objetivo, passar um conhecimento claro às pessoas, de forma para elas entenderem que não é tão difícil, igual quando fala engenharia, todo mundo às vezes se assusta, fala até mulher, se assusta. O nosso objetivo é que as pessoas não tenham essa visão. E a parte azeutética é a junção das misturas, porque isso aí significa o grupo, o time. Nós somos todas diferentes, mas em conjunto a gente converge em um time onde todas se encaixam. É nesse sentido. Eu não sei se eu consegui responder. Conseguiu, sim. É só mais uma questão. Pelas métricas do YouTube, vocês conseguiram olhar, por exemplo, tiveram essa curiosidade para ver se, por exemplo, estava tendo visualizações de outros estados, de outras regiões próximas da universidade de vocês, mas assim, de lugares mais distantes, alguma coisa do tipo? Não, a gente não conseguiu olhar depois, mas eu não sei te dizer exatamente em qual foi, mas eu lembro que durante uma das visitas comentaram que o pessoal do estado de São Paulo estava assistindo. Mas eu não sei exatamente se tinha mais algum local. Bom, Lívia, pois não, pode falar. Pode falar, obrigado. Só para falar, né, porque já que esse tema também das mulheres na engenharia, de trazer mais mulheres para a engenharia está sempre sendo falado, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar ontem, que teve uma sessão de estudantes, que foi a sessão de estudantes 3, que ela ocorreu de 18h30 até as 8h20 da noite, 8h30 da noite, porque como está sendo gravado, eu não sei se vocês vão ter acesso a essas gravações depois, né? Porque se vocês tiverem acesso, pode ser interessante para vocês assistirem. Que o tema, né, dessa sessão de estudantes era a trajetória da mulher como estudante de engenharia. E aí foi debatido bastante esse tema, assim, de preconceitos que as mulheres enfrentam, da falta de representatividade, né, que ainda é muito grande. Então, eu acho que pode ser muito interessante para a gente, assim, que talvez não teve a oportunidade de assistir no momento, se puder assistir depois. Não sei onde que vai estar disponibilizado, né, para quem está aqui poder ver depois, já que está sendo gravado. É sempre bom, né? É um tema muito pertinente. Eu gostaria de parabenizar a Lívia e a todos os outros membros do trabalho, né? Membro do grupo. Muito interessante a gente ver um trabalho liderado por mulheres, executados por mulheres dentro dessa temática da equidade de gêneros dentro do curso de engenharia. Eu fiquei com uma dúvida, Olívia, como que era divulgado para dentro do curso, assim, para que as pessoas pudessem acessar de forma ao vivo, né? Para que os alunos, para ter esse maior engajamento, era através das redes sociais? Isso, através das redes sociais. As nossas professoras, como elas têm acesso, elas enviavam para os e-mails de todos os alunos, e a gente usou as nossas redes sociais para fazer essa divulgação. Assim, então todos os alunos de todos os períodos do curso, eles tinham acesso? Isso, todo mundo, qualquer pessoa, até mesmo fora da faculdade. Sim, e você do grupo, esse grupo são de alunos do mesmo período ou são alunos de períodos diferentes? Não, são períodos diferentes, cada uma de um período. E essa troca é sempre muito interessante, né? Essa mistura de alunas de diferentes períodos, com diferentes experiências, isso eu acho muito válido. Bom, pessoal, eu gostaria agora de passar para o trabalho da Natália Oliveira, da UFMG. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, eu sou Natália, eu sou graduanda de Engenharia Civil aqui da UFMG. E aí o meu trabalho foi uma análise da expansão urbana no município de Timóteo. Esse trabalho foi uma iniciação científica no projeto de dinâmica da paisagem nos municípios do entorno do Parque Estadual do Rio Doce. E aí, o meu trabalho eu escolhi Timóteo para fazer essa análise. E aí, eu fiz uma análise a partir das ferramentas de geoprocessamento da expansão urbana no município com a influência da zona de amortecimento.
para entender um pouco se essa aplicação se a zona de amortecimento realmente teve o impacto esperado, se ela limitou essa expansão. E aí eu usei alguns dados já que tinham do Mapa Biomas, com o uso e cobertura do solo, e a partir disso eu fiz essa análise. Eu analisei foi no período de 2000 a 2018, um período anterior à implantação da zona de amortecimento e um período posterior. E aí eu analisei a cobertura a mancha urbana lá no município e a porcentagem de expansão nesse período. E aí, com isso, a minha conclusão foi que houve uma menor alteração nas zonas de floresta, na área verde, o que realmente foi um impacto positivo dessa zona de amortecimento. Mas quando foi considerado a mancha urbana, o crescimento não foi tão limitado. Aí, como o programa foi encerrado, não foi possível analisar se foi alguma diferença nesses dados, se era uma diferença na demarcação mesmo da cobertura. Mas, assim, pela análise do resultado, o impacto foi positivo porque teve essa menor alteração na área verde. E aí, basicamente, o trabalho foi feito essa análise. Obrigada, Natália. Eu gostaria de saber, né, você falou que foi fruto de um projeto de iniciação científica, esse trabalho, por que Timóteo? Assim, ele foi feito com uma parceria com a prefeitura dessa cidade? Como que esse trabalho, né, ele teve alguma contribuição para o planejamento urbano da cidade? Não, a iniciação era pelo projeto de dinâmica da paisagem nos municípios do entorno do parque. E Timóteo é um dos municípios desse entorno. Aí eu escolhi esse município para fazer essa análise entre os municípios do entorno lá. Entendi. Você disse que esse trabalho, ele faz parte de... Esse trabalho desse professor, ele continua sendo realizado, Natália? Atualmente, eu não tenho certeza se continua, porque o meu trabalho foi desenvolvido em 2019 e 2020, finalizou 2020. Entendi. Leonardo, tem alguma pergunta para a Natália? A Natália chegou, acho que, a sanar umas dúvidas do professor Gabriel e da Heloísa, né? Professor Gabriel, você tem mais alguma questão para acrescentar em relação à sua dúvida, certo? Porque eu acho que é isso mesmo. Eu só queria entender se tinha sido um projeto de iniciação científica ou se era um trabalho de alguma disciplina do curso, alguma coisa assim. Eu achei bem interessante. Acho até que é um tipo de projeto que poderia até ser inserido em algum tipo de disciplina do curso, né? Mas talvez aí já a partir desse resultado do que ela obteve com a iniciação, né, e ao, sei lá, transformar isso em alguma situação de aprendizagem, provavelmente o professor que orienta a iniciação pode pensar nisso para colaborar também mais amplamente com a educação em engenharia, ainda não só com a estudante que fez a iniciação, né? Então, só nesse sentido que eu queria saber. Ótimo. Bom, pessoal, para fechar o terceiro bloco, né, a gente tem um trabalho 3609 do João Otávio Oliveira, que fala sobre iniciação científica. Boa tarde, vocês estão escutando? Sim. Boa tarde a todos. Eu sou estudante da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. E o trabalho que a gente fez tem como objetivo avaliar qual foi o período de entrada, o tempo que os alunos ficaram na iniciação científica e no que ela acrescentou na formação. A metodologia usada foi feito um questionário no Google Forms com perguntas discursivas e objetivas e foram enviadas para os ex-alunos de iniciação. Foi constatado que
O período de entrada, que teve maior entrada, foi no primeiro e no segundo período, visto que é um momento que você tem muita curiosidade, né? E também no quinto e no sexto, que é onde se termina o ciclo básico e dá início às disciplinas específicas. Assim, os alunos buscam tentar colocar o que é visto em sala de aula em prática nos laboratórios. O tempo de permanência que foi observado foi de 2 anos. E isso tem grande participação por causa que os alunos são colocados normalmente como bolsistas em projeto de mestrado que tem duração de 2 anos, para auxiliar eles. Foi constatado também que houve uma melhora na escrita, já que os alunos devem escrever relatórios, né, do que é feito no laboratório. Também foi observado uma melhora na gestão de tempo e também um contato com gerentes e professores melhora na oratória, na comunicação e expressão dos alunos. Logo, a gente concluiu que a iniciação ela faz com que o aluno se aprimore bastante e que torne um profissional com grande oportunidade de destaque no meio profissional. Obrigada, João, pela sua explanação, né? A gente tem falado muito sobre a importância dos projetos, não só de iniciação, né, mas dos projetos de uma forma geral, da participação dos alunos, da graduação em projetos extracurriculares, e a iniciação não é diferente, né? Esse primeiro contato que os alunos da graduação têm com a pesquisa. Então, parabéns pela iniciativa da pesquisa, muito interessante. O Leonardo tem uma pergunta, eu também gostaria de perguntar, né, no trabalho de vocês fizeram uma pesquisa com ex-alunos. Eu gostaria de saber se esses ex-alunos são ex-alunos, né, que já se formaram ou se são ex-alunos, mas que ainda são graduandos. Teve os dois, né? São ex-alunos de engenharia de Minas, tanto que já formaram quanto que já estão cursando ainda. Entendi. E na sua opinião pessoal, assim, sem contar, o que você acha que acrescentou para você esse projeto de iniciação, a sua experiência com iniciação, o que você acha que acrescentou na sua carreira, o que vai acrescentar, o que tem acrescentado? Como eu entrei no quarto período ali, eu tive contato com ferramentas de trabalho, com técnicos de laboratório que ainda estou vendo agora no sexto, sétimo período. Então já vem uma preparação muito forte. Então o que é passado em sala de aula eu já sei como faz no laboratório. Isso é uma coisa que acrescentou muito, tem muita facilidade, né, nessas questões. João, acho que você mutou o seu áudio. Sim. Deu uma travada aqui, eu acho. Então, quando você tem conhecimento em laboratório, a matéria já vem mais de uma forma clareada na mente. Então, isso impacta muito, muito bem, né, no ensino. Ver a prática antes da teoria, né? Com certeza. Isso também considero muito importante, e também considero a iniciação um fator muito importante para a formação dos pesquisadores. A pesquisa no Brasil ela é feita, né, por mestrandos, por doutorandos, e eu acho que as melhores pesquisas, né, os alunos são preparados durante a iniciação. É aí que se revela, né, se a pessoa gosta dessa área, se ela segue, se ela tem essa aptidão natural. Então, eu acho que essas oportunidades que os alunos têm de estarem num laboratório, de estarem desenvolvendo um trabalho de pesquisa com um software, isso contribui muito para a formação de cientistas no país. Eu gostaria agora de parabenizar você, João, e passar para o Leonardo, Obrigado. Que tem uma pergunta também. Obrigado, Franciele. Parabéns, João.
chegou a me surpreender um pouco essa elevada busca, né, da iniciação científica já nos primeiros períodos do curso. O que você achou desse resultado? Porque, assim, eu esperaria talvez uma busca, não já talvez no segundo período, pelo que eu vi ali nos resultados, sabe? Talvez um pouquinho mais para frente, porque às vezes quando o aluno entra, ele ainda está tentando se adaptar às disciplinas, né, a forma de estudar e esse tipo de coisa, mas ali já apareceu uma busca bem considerável, né? O que você achou disso? Então, como a Franciele já até citou, o programa de orientação acadêmica meio que busca o aluno ali, logo no começo já insere ele no meio acadêmico ali. Então, acho que isso, fora a introdução, a parte que insere o aluno no meio técnico, já faz com que ele procure o conhecimento logo cedo. Esse programa, né, João, esse programa de tutoria é um programa que tem dado frutos muito positivos dentro do curso de Engenharia de Minas da Universidade de Ouro Preto e faz exatamente isso que o João falou, né? Ele pega os alunos, ele não desconecta esses alunos, porque não sei se em todas as universidades são assim, mas aqui a gente tem um prédio para ciências exatas e um prédio do Departamento de Engenharia de Minas. Então, esses alunos só têm contato com o prédio da Engenharia de Minas lá pelo quarto período, é uma ou duas matérias que eles têm antes. Então, esse projeto de tutoria, eles vêm para o departamento, que o departamento é deles, então eles conhecem os professores, eles conhecem quais são os temas que os professores trabalham, e isso faz com que eles se interessem, né? E aqueles professores que muitas vezes pegam alunos como voluntários, né, do primeiro, do segundo período, e acabam tendo resultados muito positivos, que são alunos que sempre estão muito motivados, querem aprender, são curiosos com o curso, então é bem interessante. Concordo, Franciele. Eu acho que também vai muito de encontro com o que você disse, no sentido de que é o momento do aluno experimentar as coisas para ver o que ele vai gostar mais, né? E nada melhor do que ser bem no início do curso também. Com certeza, com certeza. Eu gostaria de saber, né, Leonardo, os alunos que não apresentaram, eles não compareceram, tô certo? Só dar mais uma conferida aqui. Não, cheguei até a mandar uma mensagem aqui, mas eu ainda não obtive resposta. Ok, então, a gente ainda tem 10 minutinhos aqui, né? Na verdade, 14 minutos para finalizar a nossa sessão. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta direcionada para algum trabalho específico, se vocês querem fazer mais algum comentário, convido aí o professor Gabriel, a professora Laurete, para fazer os comentários, né? Se tem algum trabalho que durante a apresentação não deu tempo de fazer alguma questão. A princípio, eu não tenho outros comentários, não sei, Laurete. Na verdade, valeu pelos trabalhos que foram apresentados, todos muito bons, né? E deixam a gente, promovem mais ideias, né? De possibilidades de aplicação nas disciplinas da gente também, né? Então, de minha parte, eu quero cumprimentar todos pela participação e pela realização dos trabalhos que foram muito bons. Professora, e vão estar disponíveis, né? Vão continuar disponíveis, porque a gente sabe que para muitos foi difícil a leitura de todos os trabalhos, etc., mas a gente, com essas apresentações, a gente consegue assinalar, né, vários trabalhos para os quais a gente quer voltar, né, e olhar com mais atenção. Então, acho que foi muito importante esse encontro, né, também no sentido de visualizar melhor trabalhos os quais a gente não teve condições de ler com maior atenção. Professora Laurete, eu
reforço, né, esse protagonismo dos alunos nessa sessão, muitos alunos apresentando, muitos graduandos apresentando os trabalhos, e eu acho que esse é um momento muito importante, né, para que eles consigam se colocar, participar de uma experiência de um congresso, mesmo que online. Então eu acho que é enriquecedor para o currículo deles. Parabenizar todos vocês pelos trabalhos. Também concordo com a professora Laurete que foram trabalhos muito interessantes, muito gostosos de assistir. A gente sai da sessão com a cabeça cheia de ideias para implementar nos cursos, novas formas de se fazer. Agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com os meus colegas, compartilhando todo esse conhecimento. E eu deixo uma mensagem, né, que, por exemplo, na área de engenharia de Minas, a gente tinha muito pouca coisa disponível na internet, a gente tinha muito pouco material. E eu acho que a pandemia, né, ela trouxe isso. A gente tem hoje em dia, se você digita a engenharia de Minas, e a gente acha muito material que antes da pandemia não estava disponível. Então, que a gente consiga, enquanto professor, enquanto aluno, usar toda essa informação que está disponível a nosso favor, fazer com que essa informação, né, se torne conhecimento. Então, como a colega trouxe, né, das visitas técnicas, atualmente a gente consegue ver aulas práticas de equipamentos de diversas universidades. Então, que a gente seja curioso, né, todos nós, não só os alunos, para aprimorar, para abrir esse nosso leque, aproveitando, né, esse número de informações que estão disponíveis depois desse momento. O Leonardo, antes dele fechar, né, ele tem uma pergunta para a Natália. E a professora Heloísa também, também Você quer fazer o comentário primeiro, aguardando. Pode ser. Rapidinho, para o João Otávio, que estava falando. É para o João Otávio, que estava falando da iniciação, e ele coloca da técnica e tudo mais. Queria só te falar que eu, Gabriel e a Bárbara temos alunos de iniciação na área de educação matemática, alunos da engenharia, fazendo iniciação, pesquisa junto com a gente na área de educação matemática, ensino e aprendizagem dos temas na engenharia. Entendeu? Então, assim, achei muito legal, porque no começo a gente achava que a gente não ia ter público, aluno, né, alunos querendo esse tipo de iniciação. Então, a gente tem aluno interessado, né? Tem aluno que não quer nada, mas... Na terça-feira, né, Elô? Inclusive, eles estavam trabalho aqui. Trouxeram o trabalho deles para cá. Então, é muito legal. A engenharia, sei lá, agora puxando para o nosso lado, a engenharia traz alunos com muitas características diferentes e a gente tem oportunidade para desenvolver um monte de coisa com eles. Pronto, era isso só, Leonardo, para falar. Nós temos alunos muito bons, né, professora Heloísa? Muito. Temos que saber aproveitá-los. E com certeza a matemática é a base no nosso curso também, então tem que buscar conhecimento nisso. Só isso, Leonardo. Obrigado. Tá, então vou aproveitar só fazer um pequeno gancho nesse comentário da prof. Heloísa. Nós tivemos também várias oportunidades em que estudantes de engenharia participaram de projetos da matemática. E temos, inclusive, formandos em engenharia que depois foram complementar fazendo as cadeiras de matemática. E, atualmente, nós temos uma engenheira que terminou a licenciatura em matemática e agora está fazendo mestrado em ensino de ciências e matemática. Trocou durante essa vivência com os projetos em ensino e aprendizagem, se descobriu, né, professora. Uma engenheira que se descobriu professora. Muito interessante. Ainda voltando, né, no trabalho do professor Gabriel, da Bárbara e da Heloísa também, eu achei muito sensível da parte deles essa questão, até o professor Gabriel estava comentando no início, né, de que eles olharam os livros, né, e aí os exemplos que se tinham, né, eram todos de uma característica específica, a questão das curvas de decaimento, e eles pensaram assim, não, vamos fazer então e analisar uma coisa diferente, né, e aí trazer os alunos para estarem mais próximos de uma coisa que eles vão ter contato depois, né, então também não só para esperar assim,
o aluno às vezes tem que esperar 3, 4 períodos para começar a ter contato com aquilo. Eu achei isso bem interessante também, essa sensibilidade de buscar um exemplo diferente, né? Nós temos procurado fazer isso até com mais frequência, pensando nos alunos ingressantes, até para já motivá-los e para acabar com essa coisa de o cálculo ele vai começar como uma revisão de função, tudo ok. Tem gente que não estudou direito aquilo, de fato. Mas eu acho que isso pode ser mais interessante, mais significativo para eles e ter mais sentido se a gente já vincular isso com o que ele vai estudar depois. Então, nós fizemos isso com essa questão do diodo, a Heloísa já fez isso numa iniciação, com questão de geometria analítica, numa coisa de computação gráfica, já fizemos uma experiência com alunos da engenharia civil, em que a gente tinha um problema de uma análise dinâmica de pórticos também, que trabalhamos com alunos ali do começo do cálculo, também para trabalhar coincidentemente com função exponencial e função trigonométrica. Então, a gente tem procurado já tentar trazer um pouco dessa questão da engenharia lá para o ciclo básico, especialmente para as primeiras disciplinas de matemática. Só queria deixar claro, desculpa, Bárbara, só completando que o Gabriel, às vezes dá a impressão que fica só na história da contextualização. A teoria que a gente usa, a Camarena, ela fala em descontextualização também, tá? Então, quer dizer, não é você contextualizar, vamos supor, esse aluno nosso lá do diodo, né? Ele viu que a exponencial deu conta de resolver uma modelagem para ele, mas existem outras contextualizações, vamos dizer assim, onde a modelagem também pode ser a exponencial. Então, ele precisa ter um domínio da teoria, entendeu? Então, é esse vai e volta, né, que vai dando corpo para o... Quer dizer, que nós acreditamos que vai dando... Não é deixar de trabalhar o conteúdo matemático com foco no próprio objeto matemático, mas articular. Oi, Bárbara. Eu queria acrescentar uma coisa, Leonardo, que nesses dois eventos que eram diferentes, ela chama de evento contextualizado, a Patrícia Camarena. Nós sempre contamos com o auxílio de uma equipe, não é multidisciplinar, que não é multi, mas assim, de novo, nós 3 matemáticos, nós tínhamos 2 professoras de engenharia civil. Por quê? A gente perguntava o que acontece com esse pórtico, que fatores que ele venta, quando é que estabiliza, e elas nos explicavam isso. E essa troca é muito rica. Nessa experiência dos pórticos, as professoras da engenharia civil falaram assim: nossa, eu não sabia que vocês tinham que detalhar tudo da matemática, porque a gente deduzia tudo. O livro trazia resumido, o livro de engenharia, de novo de engenharia. Então, foi uma troca rica nesse sentido. Para elas, mostramos uma visão da matemática, como o matemático enxerga o problema. E, para nós, elas nos falaram das influências da engenharia civil. Então, quando aquilo estabiliza, que forças que estão ali, era colocar um objeto pesado no prédio lá. E quando que aquilo vai parar de oscilar? Então, a gente tinha dúvidas, então foi uma conversa muito assim, de uma troca de conhecimentos. Porque e muito interessante para dar significado, né? Lembra aquele dia no evento lá em Salvador, que a gente estava na beira da piscina discutindo com elas a questão, os significados daqueles elementos ali. Então, você tinha um determinado valor negativo, que era um alto valor, que era um número negativo. O que significava isso? Foi muito legal, né? Gente, então, essa troca é sempre muito rica. Não tem que ser, Franciele, porque assim, o que a gente é cuidadoso, que eu queria também falar é isso. A gente fala, não é fácil fazer isso. A gente demora praticamente 3 meses ou 4, sendo eu não contei. Para fazer uma situação. Para fazer uma situação. Mas a gente também não é assim, corajoso e falar, nós vamos fazer com o que a gente sabe. A gente é receoso, vamos respeitar o conhecimento, que até onde a gente pode ir. Exatamente. A gente não sabe tudo. E trocar com elas foi excelente. Eu acho que foi o ponto alto da perspectiva de quem estava elaborando. Essa troca com as engenheiras civis. Elas saíram ganhando e nós também.
Gente, eu acho que a gente fecha, né, a nossa sessão de uma maneira muito interessante com a fala da professora Bárbara sobre a troca de conhecimentos, a gente entender as nossas limitações e procurar, né, quem pode nos auxiliar. E eu acho que essa troca é para todos nós, para a gente crescer, para que a gente possa aprender. Agradeço a participação de todos vocês, em especial da professora Laurete, do professor Leonardo, que nos auxiliaram na coordenação da sessão, todos os outros professores e alunos que participaram, parabéns. Vamos sair com a cabeça, né, cheia de ideias boas. Muito obrigada, parabéns a todos pelos trabalhos e uma ótima tarde a todos vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Boa tarde. Tchau, pessoal. Bom trabalho aí para todo mundo. Tchau. Obrigado. Tchau.